Flamengo paga um, leva 3 jogadores, rapaz. Que história é essa, Pedrão? É da carochinha ou não é da carochinha? Vamos falar sobre isso, o Paquetá desembarcando na cidade do Rio de Janeiro. Várias outras notícias do Flamengo, você que tá aí, torcedor rubro-negro, dá aquela moral de sempre, pô. Se inscreva no canal, acione o sino da notificação, deixa o teu like, toca aí, meu parceiro e minha parceira. Tocou, então vem comigo, rubro-negro. Vamos às notícias do Flamengo e tivemos um baita resultado para o Flamengo no Campeonato Carioca, que em trancos e barrancos, quem sabe, rapaz, pode acabar se classificando, hein, para a próxima fase e expulsando de vez a possibilidade de jogar esse quadrangular da morte aí, que só atrapalharia a vida do Flamengo. O Flamengo não vai ser rebaixado, né, gente, pela madrugada, mas atrapalharia, né, o transcorrer da temporada do Flamengo. O Nova Iguaçu empatou com Volta Redonda, abrindo apenas um ponto do Flamengo na tabela de classificação do Grupo B do Campeonato Carioca. E o Madureira, meus amigos, perdeu a sua partida, tá, para a equipe da Portuguesa, algo até improvável ali de acontecer, né? Todo mundo esperava que o Madureira ia ganhar da Portuguesa, que a Portuguesa, entre todos esses times aí, para mim, é o time mais fraco, e o Flamengo teve a incompetência de não ganhar da Portuguesa, né? O Alacian perdeu aqueles gols. Portanto, o Madureira tá com 6 pontos, o Nova Iguaçu tá com 5 pontos, tá? E o Flamengo tem 4 pontos. No máximo, o Flamengo chega até a 7 pontos. Então, o Flamengo precisaria. O Madureira agora pega o Vasco, tá? Se o Madureira empata com o Vasco, ele chega aos 7 do Flamengo. Aí não vai ficar legal, porque ele teria mais um jogo contra o Volta Redonda, porque o Flamengo tem um jogo a mais por conta daquele jogo antecipado. O Madureira perdendo para o Vasco, que é um cenário provável de acontecer, ele ficaria estacionado nos 6. E empatando com o Volta Redonda e o Flamengo vencendo o seu jogo contra o Sampaio Corrêa, ia empatar em pontos. O Flamengo ia ficar com 7, Madureira com 7. Daí ia pro saldo. Aí que a vida do Flamengo complica, porque o Madureira tem um saldo nesse momento de -1. Mas perdendo para o Vasco, vai para -2. O saldo do Flamengo é -4. Então o Flamengo chegaria à última rodada tendo que meter pelo menos 3-0 no Sampaio Corrêa, que também não é uma equipe de destaque entre os pequenos e não é nenhum resultado. Nossa, meteu 3-0 no Sampaio Corrêa. Ou então, quanto mais gols, melhor, né? O Flamengo fazer contra o Sampaio Corrêa, o Flamengo meter, sei lá, 5 para garantir mesmo, para fechar ali legal. Enfim, então, continua difícil a vida do Flamengo no Campeonato Carioca, mas não é impossível, tá? Não é impossível. Aumentou um pouquinho ali a chance para o Flamengo para passar de fase. E como eu já disse aqui, tem pessoal, ó, me metralhou, mas não tem problema não. Para mim, o Campeonato Carioca não enche a barriga do Flamengo. O problema é o Campeonato Carioca atrapalhar a vida do Flamengo posteriormente. Para mim, esse é o grande problema, ó. Flamengo, os representantes de Everton Cebolinha já iniciaram as conversas pela renovação de contrato com o atacante, cujo vínculo atual se encerra em dezembro desse ano, né? Em dezembro desse ano, o Everton Cebolinha encerra aí a sua participação com a camisa do Flamengo. Em relação a boato recente que o staff do jogador teria procurado o Fluminense durante o clássico de ontem, dos dois representantes do Cebolinha,
Um estava em Londres e outro estava em Fortaleza, estava no Brasil, tá? Então, não no momento, a não ser que tenha feito videochamada, né? Ali, né? Pelo WhatsApp, pelo Skype, pelo Google Meet, enfim, por alguma outra ferramenta, mas ali não se encontraram. Existiu o interesse do Fluminense na contratação, sim, do Everton Cebolinha, mas o Flamengo tenta renovar o contrato e, olha, ele terminou bem na última temporada e vem se mostrando um bom jogador nesses últimos jogos, tá? Vem jogando bem, vem apresentando o bom futebol. De para vocês até melhor do que o do Samuel Lino. Tudo bem, tá no início de temporada, mas tá na mesma situação da última temporada. Pessoal, presto aqui toda a minha solidariedade ao Didico Imperador, tá? O Adriano Imperador, que revelou que a sua mãe foi vítima de um golpe e avisa: é melhor devolver. Vou atrás de tu que nem um carvalho. Quem tá falando é o Adriano. Vou te dar 24 horas para devolver. Então, o fulano que deu golpe aí na mão do imperador, devolva o que você subtraiu da mãe do imperador, tá? Porque isso não é coisa que se faça. Subtrair as coisas das pessoas, coisa que não é sua. Eu sei que no Rio de Janeiro tem mais gente, eu tô falando até, né, subtrair, roubar, né? Então, devolve aí o que você roubou e faço aqui minha solidariedade também ao Adriano Imperador e a todos aqueles trabalhadores e trabalhadoras desta cidade do Rio de Janeiro que tem coisas subtraídas todos os dias. Furto, roubo, é um problema grave aqui nessa cidade. Não só nessa cidade, mas nessa cidade aqui é mais grave ainda, tá? Ele tá falando morador desde que eu nasci aqui. Pessoal, ó, o Wilton Pereira Sampaio apita a partida entre São Paulo e Flamengo, Flamengo e São Paulo da próxima quarta-feira, também conhecido como amanhã, tá? Diretamente do Morumbi, primeira rodada do Brasileiro. Isso aí, você não viu errado não. Que isso? Dia 28, primeira rodada do Brasileiro. O Wilton Pereira Sampaio, que olha, entre os ruindades, entre os sopradores de apitos terríveis que nós temos por aí, uns menos piorzinhos nós temos aí. Então, melhor deixar ele apitar mesmo. Já botaram aí o Klein, que é horroroso, para apitar o jogo entre Flamengo e Corinthians, mas entre a bagraiada que veste amarelo que a gente tem aí, né? O jogador é chamado de bagre, mas tem que começar a chamar árbitro de bagre também. É um dos menos piorzinhos que nós temos aí. Então, e o Wilton apita a primeira rodada do Campeonato Brasileiro. O Flamengo, aliás, viaja hoje, daqui a pouco, para São Paulo, já para encarar a equipe do São Paulo, beleza? Novo reforço do Corinthians manda recado ao Flamengo, rapaz. Olha aí, o atacante Caio César desembarcou em São Paulo para se apresentar ao Corinthians e disse: quero muito enfrentar o Flamengo. Todo jogador quer jogar uma final. Espero que até a final eu esteja à disposição para poder jogar qualquer jogo. Ele foi contratado junto à equipe portuguesa do Vitória de Guimarães. E vale lembrar, meus amigos, que o Matheus Pereira, que não é o Matheus Pereira do Cruzeiro, disse em entrevista que o Corinthians é o favorito, e o Neneca disse também que o Corinthians é o time a ser batido. Então, vamos ver essa bagaça aí dessa Supercopa do Brasil. Ó, Michael está cada vez mais próximo, meus amigos, de um acerto com a equipe do Santos. Se o Michael conseguir resolver sua questão com o Flamengo e o Atlético aceitar a proposta pelo Rony, há a possibilidade dos dois, inclusive, irem para a equipe do Santos, informa aí Lucas Musetti, que é um dos grandes setoristas, né, que possui
a equipe do Santos, cobrem o dia a dia do Santos, o Michael cada vez mais próximo, fora completamente dos interesses do Felipe Luiz em escalação, até mesmo em relacionar jogador, enfim, vamos torcer para que tudo dê certo aí, o Michael vai embora do Flamengo, porque eu acho que já deu para ele no Flamengo. Essa segunda passagem foi algo realmente terrível. Flamengo tem 30 milhões de euros, convertendo para reais na cotação atual, 186 milhões de reais, para comprar um atacante agora ou até mesmo no meio do ano. Então, a chegada de Lucas Paquetá, meus amigos, não inviabiliza de maneira nenhuma o Flamengo, a busca do Flamengo pela contratação de um atacante. Como o José Boto disse, o Flamengo não quer qualquer atacante, o Flamengo quer o atacante. O Flamengo quer um cara para resolver e instaurar uma verdadeira disputa pelo ataque ali com o Pedro, para que o Pedro não se acomode. Aí isso não é um mal inerente só ao Pedro, é o ser humano, bicho. Ali ganhou, encheu a barriga, a maioria... rapaz, até caiu o copo aqui. Não é Vasco, mas caiu. Dá um beijinho ali. Então, o Flamengo quer ter tranquilidade ali para essa posição, para que ninguém se acomode. Meus amigos, entrando na seara da contratação de Lucas Paquetá, o negócio é o seguinte, que eu vou passar aqui para vocês, tá? O Paquetá tem a expectativa, tá, de desembarcar na cidade do Rio de Janeiro na noite da quinta-feira, ou seja, depois de amanhã. É a data prevista para que Lucas Paquetá desembarque na cidade do Rio de Janeiro. Chegando na quinta-feira, evidentemente, ele vai descansar. Na sexta-feira, deve realizar os exames médicos, treinar já na sexta-feira, assinar e no sábado treinar novamente com o elenco para depois viajar para Brasília, quem sabe até começando como titular na partida diante da equipe do Corinthians. Tudo bem que tem a questão aí do entrosamento, que ele não estar entrosado com seus companheiros, mas o Paquetá hoje tem uma condição física até superior a todos os jogadores do Flamengo, porque ele está lá no meio da temporada europeia. Ele está no meio da temporada inglesa. Então ele não está no auge da sua forma física, não só em relação ao fato de que ele tem 28 anos, mas em relação ao momento da temporada que ele está inserido. E aí, meus amigos, o Flamengo tem dinheiro em caixa para pagar a contratação de Paquetá. Aí muita gente contesta: pô, Pedrão, o Flamengo tem um dinheiro, por que não pega o dinheiro, paga lá e para essa história da carochinha aí de parcelamento e coisa e tal? O Flamengo quer o parcelamento para gerar capital de giro, para poder contratar outros jogadores, meus amigos, porque senão você pega todo esse dinheiro e taca numa contratação. Tudo bem, você vai ter quitado, você não vai acumular dívida, mas aí você não vai ter dinheiro para contratar outros jogadores. O uso do parcelamento e da dívida nem sempre é negativo. Negativo é você fazer uma dívida e você não ter condições de arcar com essa dívida, né? E uma pessoa do clube disse: nós queremos ter dinheiro em caixa para fazer mais contratações no meio do ano. Não queremos parar de contratar no meio do ano, afirmou uma fonte do clube. A contratação de um centroavante é um dos objetivos do Flamengo, eu já disse aqui. E um outro alvo é o volante Marcos Antônio, da equipe do São Paulo. Aliás, tem informação sobre Marcos Antônio, eu vou passar aqui para vocês. Então não é que o Flamengo não tem o dinheiro à vista e está desesperado para fazer o parcelamento no Carnê Casabaê, que às vezes eu até falo aqui brincando. Tanto é isso que o Flamengo, a maior parte, aliás, o Bruno Andrade, que é um jornalista que vem trazendo atualizações do caso Paquetá, ele disse que o Flamengo vai pagar
35 milhões de reais à vista, 30 milhões de reais à vista, e só uma parte vai ser parcelado para que o Flamengo tenha fôlego para fazer a contratação de um centroavante a partir do meio do ano, que é mais fácil para o Flamengo, principalmente no que diz respeito a contratações vindas da Europa, porque aí terá terminado a temporada europeia. Tudo bem, vai ter a Copa, mas terá terminado a temporada europeia. E os clubes, e aí é onde o mercado europeu de contratações, até de treinadores, por isso que a preocupação com o Felipe Luiz fica mais aquecido, né? Eles negociam, contratam, aí mandam embora, aí contratam o treinador e coisa e tal. Então, por isso que o Flamengo segura também essa grana para o meio do ano. Entrando no caso Alacian, meus amigos, que é uma situação assim que ninguém tá entendendo. Eu trouxe aqui para vocês a informação ontem do Alexandre Matos, que, reitero, ele não confirmou, ele estava atrás de mais fontes para confirmar. Entretanto, ele dava conta de uma situação que está todo mundo estranhando, que é a do Alacian, né? E aí ele trouxe a possibilidade do Zenit estar interessado no empréstimo do Alacian. E tem uma outra coisa também, além disso, o Flamengo teria colocado como condição para emprestar o Alacian, ou então para o Zenit contratar o Alacian, é até contratar, pelo menos o empréstimo do Luiz Henrique, aquele que passou pelo Botafogo. E aí nós temos aqui o Caio Fontinelli trazendo a informação de que, de fato, o Zenit está tentando a contratação do Alacian, que tem a situação encaminhada, mas não 100% fechada com a equipe do Red Bull Bragantino. Repito, informação inicialmente trazida aí como boato, como possibilidade de se tornar realidade pelo Alexandre Matos, que ele estava buscando confirmar, mas agora já tem uma outra pessoa que está confirmando de fato isso. O Vene traz a informação que o Bragantino já havia fechado a compra do Alacian junto ao Flamengo, entretanto, tentou mudar os termos do acordo original. Agora a Vé acertou e quero mudar, vamos mudar a linha tal, vamos botar uma vírgula aqui, coisa e tal. O clube paulista deseja reduzir o valor fixo pela metade, condicionar o restante a metas, rapaz. Olha aí, que absurdo. O Flamengo não aceitou a alteração e mantém o impasse. Ou o Bragantino cumpre o que foi acordado inicialmente, que é o valor fixo, sem estar condicionados a bônus, metas esportivas, eventuais títulos do Bragantino, minutos do Alacian em campo, ou o jogador retornará à Gávea e podendo até mesmo ser envolvido nessa negociação para não sair do Flamengo para o Bragantino e sim sair do Flamengo para a equipe do Zenit da Rússia. Então olha que absurdo, né? E o BAP, meu amigo, o próprio Felipe Luiz, vocês viram que ele falou, não é fácil negociar. E ele tá certo, porque ele tá defendendo os interesses do Flamengo. Aliás, o West Ham e o Flamengo chegaram a um acordo sobre o prazo de pagamento de Lucas Paquetá. O clube inglês aceitou os 24 meses propostos pelo Flamengo. E Lucas Paquetá está muito próximo de voltar para casa. Inclusive, como eu disse, deve chegar aí na quinta-feira. O Flamengo acertando aí, portanto, a contratação de Paquetá. Uma outra coisa é que pessoas do São Paulo já verbalizam que o caminho a ser seguido deve ser a saída de Marcos Antônio para o Flamengo. A torcida do São Paulo estaria até revoltada ali com o jogador, porque o jogador não estaria jogando nada, mas também salário atrasado, imagem, escândalo, corrupção e coisa e tal. Ele tem mesmo que meter o pé do Flamengo. E o Alan deve ir para o São Paulo. E o Marcos Antônio para o Flamengo. E o Flamengo, naturalmente, dar uma compensação financeira. Então pode ser, pague um, quer dizer, um vem, o Paquetá, e deve vir aí o Marcos Antônio e o Luiz Henrique. Vamos acompanhar as cenas dos próximos
capítulos. Você que tá aí, se inscreva no canal, aciona o sino, deixa o like, tamo junto, saudações rubro-negras.